Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante, intriga, e também as pessoas, tem gente que até agora não conseguiu encontrar uma resposta para essa famosa dimensão dos mortos, o plano dos mortos, o outro mundo. E então nós vamos estar falando sobre isso nesse vídeo. E aí, antes de começar, eu já peço para você deixar aquele curtir, não se esquecer de se inscrever, clicar no sininho para que você possa receber notificações sempre que eu solto um vídeo novo aqui no canal. Mas vamos lá direto ao assunto para não enrolar muito. O mundo dos mortos. Para eu falar sobre o mundo dos mortos, é muito importante você entender que eu preciso falar um pouquinho sobre reencarnação. Se você não acredita em reencarnação, talvez você vai se sentir perdido, perdida com esse vídeo, tá? Mas eu vou falar um pouquinho por quê? Porque esse outro plano, essa dimensão dos mortos, vamos chamar assim, ela depende da crença de que a alma é imortal, de que a alma não morre junto com o corpo. A única coisa que morre é o perecível do corpo físico. E aí, naquele momento onde o corpo físico deixa de funcionar, onde ele realmente morre, acredita-se que a alma vá se desprender daquela carne e vá para um lugar específico. Esse chamado o plano dos mortos ou a dimensão dos mortos. Tá bom? E o que seria, onde seria? Aí é uma coisa que eu sempre deixo claro nos meus vídeos. Eu não vou falar de religião. Se você aprendeu alguma coisa sobre esse assunto, mas que tem muito a ver com uma religião específica, não é a forma que eu trabalho aqui, porque eu quero falar sempre com todo mundo, né? De todas as fés, gente que está com a cabeça aberta querendo sanar alguma curiosidade. Então, se você é uma pessoa que acredita naquela coisa muito final de ou a pessoa morre, vai ou para o inferno ou para o céu, ou aí não é nessa linguagem que eu vou falar de uma forma bem mais espiritualista, tá bom? Tá, voltando. Para onde que é esse outro plano? Deixando claro que você entende de que a alma é imortal e ela usa corpos, daí que vem as reencarnações. Esse corpo morreu, a alma ela é imortal, ela fica num lugar específico até o momento dela reencarnar, morreu, volta para aquele lugar, reencarna, é aquela roda chamada a roda da reencarnação. Este lugar onde ela fica, chamado plano dos mortos, acredita-se que ele é o quê? A nossa dimensão aqui da matéria do corpo físico é chamada a terceira dimensão, tá? Não estou falando de dimensões da parte das leis da física, tá? Não estou falando de ciência, estou falando da parte espiritualista. Aqui é chamada a terceira dimensão. E aí a dimensão ali dos seres que são chamados ascensionados, os seres de pura luz, os seres que não são apegados à matéria, ali a dimensão das divindades, ou até a dimensão dos deuses, é considerada chamada a quinta dimensão. Então nós aqui, presos à carne, estamos presos na terceira. A dimensão dos seres apenas de vibração de luz, a quinta. Então eu acho que vocês já estão entendendo onde eu vou chegar. Como quando você desencarna, você fica num lugar intermediário, que você ainda não é luz pura, e você também naquele momento não está presa à carne, presa à terceira dimensão, você fica na dimensão intermediária, que poderíamos chamar de quarta dimensão. De novo, não as dimensões que se fala na parte da física da ciência. Falando das dimensões da parte esotérica, mística, tá bom? Então, o que acontece? Você fica ali porque você vai em outro momento de novo reencarnar, e depois você vai reencarnar, depois você vai reencarnar, até você se desprender de todo esse ego. Se desprendeu de todo esse ego, você vai lá para a quinta. Ou volta, tem quem diz que todos os seres foram criados perfeitos, todos eles vibravam na quinta, e aí precisou passar por estágios, vivendo na terceira, para experienciar várias camadas, né, principalmente as camadas do sofrimento, para crescimento pessoal, tal. E aí o budismo fala uma coisa, aí a gente entraria em algumas religiões, eu não quero entrar.
Mas querendo ou não, uma vez que você reencarnou o suficiente para você se desprender do ego, se desprender daquilo que te ancora na matéria, você vai parar de reencarnar e você vai ficar eternamente ali na quinta dimensão, a dos seres de luz. Você vai se tornar um ser de pura luz. E então você está ali, você está vivenciando tudo aquilo que, querendo ou não, é um sofrimento. Porque você está com muitos apegos do que você passou nos seus últimos momentos. Às vezes, se você foi assassinado, você pode estar ali vibrando raiva e querendo se vingar de quem te assassinou, ou de quem te deu um golpe, ou do marido ou da esposa que te traiu. Por isso, você fica em vibração de sofrimento. É uma dimensão muito pesada. Muito pesada. E ela não é muito, digamos, lacrada. Ela é uma dimensão que ela fica um pouco escancarada. Por isso que muitas almas que estão nessa vibração tão de apego, tanto sofrimento, de vingança, de apego a isso, aquilo e não sei o que, fica vindo aqui, fica vindo para cá, que são as chamadas almas penadas, os fantasmas, os espíritos que assombram, às vezes a sua casa, às vezes você. Tudo aquilo que você vê num filme de terror, aquele espírito perturbado que, por exemplo, está assombrando uma casa, aquele espírito ele está perdido entre a quarta e aqui a terceira. Então, às vezes você vê que, pela história, às vezes, do filme, é o espírito de um velho que vivia naquela casa, ele morreu, a casa foi vendida, já é outra família que está morando lá. É bem comum uma história assim nos filmes de terror, na verdade. Então, aquele velho, ele morreu, mas ele continua apegado àquela casa, um apego gigante. Muitas vezes ele não compreendeu que ele desencarnou, ele acha que ele é um morador de carne e osso naquela casa, e que todas aquelas pessoas são intrusos da casa dele. Por isso que ele age com tanta raiva, agressividade, por isso que ele apronta tudo aquilo que você geralmente vê em filmes de terror. Por quê? Porque é uma pessoa que ela tá tão apegada, ela geralmente é uma pessoa que está num nível ainda muito no início do caminho reencarnatório dele. Então ele não consegue encontrar uma certa paz lá na quarta dimensão para se cuidar, para se preparar para reencarnar. Ele fica extremamente agarrado e preso aqui ainda nessa encarnação. Por isso que ele fica ali penando. Daí que veio o termo alma penada. Vocês entenderam? Então, qualquer coisa, se vocês tiverem até uma pergunta ou um questionamento ou uma... nossa, interessante, mas eu gostaria também de saber disso sobre esse assunto. Deixem aí nos comentários, que aí eu vou fazendo mais vídeos sobre esse assunto. Mas eu quis fazer esse vídeo muito porque muita gente me pergunta, tá? Quando a pessoa, principalmente, ela começa a aprender sobre reencarnações, sobre vidas passadas, sobre, não, a pessoa morreu, mas não morreu de verdade, né? Não morreu de verdade, vocês entendem o que eu quero dizer? Mas como que funciona? Onde que ela vai estar? Eu perdi meu pai mês passado. Então, onde que meu pai está agora? Muita gente me pergunta isso, então por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Para esclarecer que são dimensões, elas são sobrepostas. E é por isso que o mundo dos mortos, muitos que estão no mundo dos mortos, continuam interagindo aqui, que é o exemplo que eu dei das almas penadas. E é por isso que também nós, todo mundo que tem aí desenvolvido já, treinado a capacidade de médium, interage com esses seres que estão nessa outra dimensão, que não está aqui mais em carne e osso, mas a pessoa que tem o dom da visão, que enxerga, que ouve, que conversa, né? Então aí no espiritismo tem muito isso, né? A mediunidade muito trabalhada, desenvolvida até em relação a isso. Porque a palavra médium vem de mediar, intermediar os dois mundos, os dois universos, as duas dimensões. Certo, gente? Qualquer coisa, como eu disse, deixa nos comentários aí, mas o que eu queria falar um pouco sobre esse assunto era isso, tá? Então, como eu disse já no início, não esquece de deixar aquele curtir, não esquece de compartilhar, tá? E também não esqueçam aí também de dar uma xeretada lá nas outras redes sociais. Em todas elas ali está como também Magia e Conhecimento. Mas, gente, para esse vídeo era isso. Então, gratidão, ararita a todos e um grande abraço.